Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde a todos, meu nome é Clara, eu sou filha da Iris e do Hernani também. Hoje eu trouxe para vocês mais um tesouro aqui da família, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão amar, ela tá um pouquinho nervosa, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, o programa de hoje... E o pior, né? Porque eu trouxe ela num programa que o tema é polêmico. Não, e é muito irônico. Olha, esse tema eu tinha que fazer com o Hernani, mas semana passada a gente não conseguiu. Essa semana eu falei, não, agora eu vou e vou sem você. O programa, qual é o tema? Leu. O tema é vida conjugal. Vida conjugal. Aí eu trouxe a minha filha que é mais muito nova. Ironia, porque os apresentadores estão casados há, 33 anos. E quando um não pode vir, vem a minha irmã, que tá casada há 15. E aí ela não pôde vir. Minha mãe falou, poxa, tem como você substituir? O tema é casamento. Eu falei, eu não tenho propriedade nenhuma. A única da família que não tá casada. Falei, nossa, eu tô muito preocupada pra falar sobre isso. Ela, não, calma. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. Traz o que você entende dessa passagem, do que você... É bom porque a galera mais jovem, né, vai poder ter uma outra visão de alguém que não casou ainda. Mas olha, eu achei muito interessante, porque quando a gente estava aqui estudando, né, e decidindo, né, qual a parte da Bíblia que a gente sempre pega ali aquele pedaço que Emmanuel coloca e traz aqui da onde ele tirou, e a gente ficou pensando se leria tudo ou não, e a gente sabe que a Bíblia, essa parte então é de Éfesos, né? A carta de Éfesos, que é de Paulo, é uma parte muito polêmica. E a gente ficou, e aí, vai trazer a polêmica eu fiquei super nervosa. Falei, e aí, mãe... a Clarinha falou, leva a polêmica, porque a gente precisa justamente conversar sobre aquilo que é polêmico também, mesmo nas questões da Bíblia. Então, hoje, eu espero que vocês gostem, mas vai ser interessante. Mas antes de qualquer coisa... Se você está ouvindo pela rádio, dá um pulinho lá no seu computador, entra no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, dá o seu like, aí vai lá para o Facebook, entra na página do Quintas do Evangelho do MAP, curte, compartilha e entra em contato com a gente, porque a gente vai precisar muito da opinião de vocês hoje, das perguntas. Telefone fixo 33861400, 33861400. Já matei minha saudade de Sheilinha hoje. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, 984867633. Você pode entrar lá no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, ou pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. Coloca seu comentário que a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Efésios, capítulo 5, e começa no versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é seu Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja,
pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si próprio, e a mulher trate o marido com todo respeito. E aí, Clarinha, eu quero ver você sair dessa agora. Quando a gente estava conversando antes de vir, eu fui conversar sobre um tema e a gente deu uma lida nessa passagem. E aí eu já fiquei assim falei, mãe, a gente estava pensando o que a gente ia trazer, a gente estava pensando talvez em cortar uns pedaços. E eu falei, talvez não seja uma boa ideia cortar, porque tem uma reflexãozinha que a gente pode trazer nisso tudo, né? Porque eu não sou casada, já estava nervosa porque eu não tenho propriedade para falar, né? Falei, gente, eles têm tanto para dizer, e eu, se não tivesse contato com a religião, se eu não fosse espírita, escutaria essa passagem, a primeira coisa que eu ia pensar é, não preciso casar, não me sinto confortável em servir meu marido, porque do jeito que está escrito, né, no literal, você acaba que muitos jovens acabam um pouco se distanciando da religião por conta disso, né? Porque você escuta dessa forma e acaba vendo que tem umas passagens na Bíblia que são um pouco retrógradas, que são um pouco machistas e acabam distanciando os jovens. Mas é importante a gente trazer e a gente lembrar quem é que está falando sobre isso, quem é que está falando isso e em que período, em que sociedade isso se encaixa e a formação do momento. Porque quem fala são os discípulos, que são homens, são pessoas como eu, como você, que estão tentando aprender, é óbvio, mas dentro de uma sociedade há 2000 anos atrás. Então, são momentos em que a mulher ela não tem direito à propriedade, em que ela precisa ser protegida, em que o casamento é uma representação de proteção a ela mesmo, né? E você também tem que analisar que não são palavras diretamente vindas de Jesus. Sim. E Jesus, ele pregava amor, ele pregava igualdade, tinha Maria de Madalena do lado de Jesus o tempo inteiro, né? Demonstrando ali o quanto isso não sai da boca dele, sai realmente dos discípulos, né? Que são pessoas que são boas, a gente não tira o mérito deles, mas que estão dentro de uma sociedade, de uma situação ali em que eles estão trazendo o cotidiano deles pra gente. Então a gente também, conforme vai evoluindo a sociedade, evoluindo as nossas concepções, né? A gente também tem que entender o que estava acontecendo naquela época pra gente analisar. É igual olhar um livro de história. É você olhar para o passado e contextualizar aquilo, né? Tanto de quem está dizendo, quanto do ambiente em que eles vivem. E o que a gente pode tirar de bom? Agora a gente já tirou a parte ruim. O que a gente pode tirar de bom dessa passagem de Paulo? O que você acha, né, dessa relação que ele traz de unidade do casamento, assim? Eu acho o que você espera? Vamos fazer aqui assim, se você fosse casar hoje, o que você espera? Qual é a unidade? O que você acha que pode fazer um casamento dar certo, assim, pra gente poder... Acho que é mais essa última partezinha, né, deles virarem um só, de virar uma carne, de você ter um companheirismo, essa coisa, também um pouco da proteção também, mas é mútua, né, do casal, dessa cumplicidade. Seria ótimo se meu pai tivesse vindo, porque vocês dois são o melhor exemplo de casamento que eu tenho, gente, juro, porque são pessoas muito parceiras, são pessoas amigas, é essa coisa de você realmente fazer parte do outro, ser uma cumplicidade mesmo, assim, de você se ajudar em todos os quesitos da sua vida. Porque o casamento não é só a vida conjugal dentro de casa, mas sim resolver os seus problemas do lado de fora, esse apoio, né, que a gente precisa ter, porque no fundo você está convivendo com uma pessoa que você quer só o bem dela e vocês têm que trabalhar juntos para construir as coisas juntos, né? Essa segunda passagem é bem bonita, assim, se você cortar o início, assim, que te deixa meio desconfortável. Não é cortar, é entender o início. Compreender, entender, né? O início dentro da lógica contextualizada da época. Se você parar para pensar, meus irmãos, numa época onde a mulher não tinha um direito, por exemplo, à propriedade, uma mulher fragilizada como ela já era, fisicamente nós somos mais frágeis. Hoje em dia, você pega uma mulher aí que faz um vale-tudo, um MMA, ela bate num homem fácil, né? Naquela época isso não acontecia. Então, a ideia que Paulo traz de proteção, ela faz sentido para aquele momento. Mas ele fala mais do que isso. Então, ele reforça. Vocês veem uma coisa que eu achei diferente, eu queria falar assim para vocês. Ele fala o tempo todo, olha só que coisa interessante, que o marido, ele tem que amar a mulher. E a mulher tinha que respeitar o marido. Porque ela não tinha opção sequer de escolher se ia amar ou se não ia. Então eram momentos muito difíceis, né?
Então, o Paulo, ele joga a responsabilidade do amor naquele momento para o marido. Em várias passagens, Paulo fala sobre isso, sobre o amor que o marido tem que ter em relação à mulher. Hoje a gente sabe que esse amor ele tem que ser mútuo. E aí nós vamos falar agora sobre essa relação. Quando os discípulos perguntaram a Jesus se era lícito despedir a mulher, Jesus, porque Moisés, ele permitiu que o marido desse carta de divórcio. Olha como era na época. A mulher não podia dar carta de divórcio, só o marido. O marido, não gostei dessa mulher, eu vou dispensar ela. E aí era o fim da vida daquela mulher. Porque ela não conseguia outro casamento, porque ela não tinha ninguém que cuidasse dela, né? Então, Jesus dizia assim, olha, Moisés permitiu que você desse carta de divórcio pela dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Porque a mulher larga a sua família, o homem larga a sua família para construírem uma só carne. Então, Jesus traz aqui a indissolubilidade do casamento. Anos depois, com a evolução das leis humanas, né, não das leis de Deus, o Kardec vem no Livro dos Espíritos e fala sobre essa indissolubilidade do matrimônio de outra forma, né? Falando que o divórcio ele viria apenas para concretizar o que de fato já tinha concretizado. Então a gente vai começar, vai levantar essas questões da seguinte forma. Esse programa precisava de uma palestra, de um seminário de 3 horas. Eu vou tentar resumir aqui. Mas eu quero trazer umas questões muito importantes para você. Você casa hoje, né? Por que você constrói uma família? Porque está na hora, porque eu estou velho, porque eu tenho que ter filho? Não, você constrói uma família porque desde o início dos tempos, nós precisamos, sentimos, nascemos com a necessidade da continuidade, da posteridade. Mesmo algumas pessoas decidem, eu não quero ter filho, porque a posteridade dela, a continuidade dela, às vezes é uma dedicação profissional, às vezes é uma dedicação religiosa, mas nós trazemos um instinto de perpetuação. E o casamento, ele é basicamente esse instinto. Quando é que você resolve, né, que vai casar e que vai ter um filho? Quando você planeja a sua reencarnação. Por que você precisa de um parceiro? Quando é que é necessário você ter um parceiro? É necessário você ter um parceiro quando a vida em casal, a vida em dupla, ela vai evoluir mais do que a sua vida solo, do que a sua vida individual. Então, se você vem com uma propensão, por exemplo, a uma atividade religiosa como a do Divaldo, você já vem, né, e se propõe a ter uma vida solo. O meu profeta predileto é Jeremias. E eu acho muito interessante que ele era apaixonado por uma mulher e ele queria casar com ela. E quando o Espírito se manifesta para ele, e ele diz, não, eu não quero ser profeta, eu quero casar, ter filho, porque ele sabia que os profetas todos acabavam mal, né? Morriam, acabavam sozinhos, e ele não queria essa vida missionária. E aí o Espírito fala para ele, a ti não foi dado o benefício do calor de uma família, a ti foi exigido mais. E ela acaba morrendo e ele acaba não casando com ela e vira o profeta Jeremias. Só que ele vira um profeta que no início ele era desolado. Ele não queria estar fazendo aquilo. Ele era um homem como eu e como você, que queria ter uma vida normal, ter filho, casar, né? Mas ele tinha um compromisso maior. A evolução dele, ímpar, era maior do que a evolução dele, par. Então eu costumo dizer assim, quando você resolve ter uma evolução par e não uma evolução ímpar, você precisa entender o que é ter uma evolução par. E ter uma evolução par é você conseguir perceber, né? Conseguir perceber que você vai muito mais longe com aquele par que você programou na encarnação, no início da encarnação. Agora, existem momentos em que você começa a perceber que aquela pessoa que você programou, ela não está te ajudando na evolução. Ela está te segurando? Ela está te atrasando? Ela está te fazendo infeliz? A gente pode rever? Sim, a gente pode rever. Claro, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos rever tudo o tempo todo. A beleza da doutrina espírita é poder rever tudo o tempo todo. Agora, o que vai fazer diferença na sua vida e na sua relação? É quando você entender que quando eu adio, por exemplo,
eu peço um divórcio, eu costumo dizer assim, o divórcio é uma dívida adiada. Eu chego assim, olha, vamos adiar essa dívida para 3 encarnações? Vamos resolver depois sendo filho? Essa mulherada aí que tem um monte de filho homem, tudo mulher de outra vida. É tudo compromisso de outra vida. Por isso que eu falo que lá em casa o Hernani tem mais compromisso do que eu, né? Porque é 2 filhas e 2 netas. É muita mulher ali para ele se reajustar com a lei. Com certeza. Mas a verdade é que quando você casa, né? Você casa querendo ser feliz ou querendo fazer alguém feliz? O que você acha, Clarinha? Eu acho que a maior parte das pessoas é querendo ser feliz. Querendo ser feliz. E aí começa o primeiro erro. Por quê? Porque você começa a colocar na relação a obrigação da tua felicidade. E começa a colocar no outro a obrigação de te fazer feliz. Quando você pensa assim, eu vou ser feliz de qualquer maneira, eu sou uma pessoa feliz, eu vou fazer da minha vida feliz, mas puxa vida, eu amo tanto essa pessoa que eu quero fazer essa pessoa feliz. Aí as coisas mudam de figura. Por quê? Porque você começa a entrar numa relação mais para dar do que para receber. E quando você começa a dar, e quando você começa a dar alegria, e quando você começa a dar coisas boas, a levar, né, coisas para essa relação, você acaba recebendo, porque é dando que se recebe. Então, esse primeiro pensamento que a gente tem que ter quando a gente vai iniciar uma vida é esse. O segundo pensamento, tão importante quanto o primeiro. Gente, por mais que o divórcio seja válido, por mais que a gente possa repensar a programação reencarnatória, não era isso que eu queria, essa pessoa está me segurando. Por exemplo, às vezes você quer muito ter um filho, né? E aquela pessoa não quer. E você tem lá 3 filhos que programou para trazer e aquela pessoa está te segurando. Você pode. Uma coisa é quando ela não quer, outra coisa é quando ela não pode, porque aí é uma outra prova que você também pode ter que ter. A prova, de repente, da adoção, a prova, né? Outras provas. Mas às vezes a pessoa não quer pela carreira, não quer porque não quer cuidar. Então é um momento de você parar e repensar se talvez dentro da sua prova estava ali incluso a missão da paternidade, a missão da maternidade. Então, você pode e deve sempre repensar a sua vida, porque Deus quer a tua felicidade. Ele não quer que você se violente vivendo, não é isso? É a sua felicidade, mas é a sua felicidade andando para frente, caminhando, evoluindo, aparando as arestas. E muitas vezes a missão par é maior do que a missão ímpar. Então, qual é o segundo pensamento que você tem que ter quando você inicia uma relação? Gente, eu tenho que entender que eu estou assumindo uma missão par. E se eu estou assumindo uma missão par, eu estou assumindo uma missão para a vida toda. Eu posso até mudar em algum momento, mas eu vou mudar depois que eu fiz de tudo para aquilo ali ser, né, para aquilo ali dar certo. E as pessoas começaram a casar como se estivesse fazendo um test drive. Eu vou comprar um carro, eu faço um test drive. Eu não gostei, eu devolvo. Qualquer coisa de por si. Não é? E não é por aí. Não é esse sentimento. Se você for casar já pensando em separar, gente, não casa. Não começa dessa forma. E aí eu vou levar isso para muitas coisas. Eu vou levar isso, por exemplo, para as pessoas que falam assim para mim: eu vou morar junto. Eu vou morar junto para ver se dá certo. Amor, quando você vai morar junto, você tem que entender, eu estou indo para começar uma vida ou estou indo fazer esse test drive? Porque o que acontece é que quando você vai, né, para ver se vai dar certo, para ver, você não está assumindo o compromisso da vida toda. E é diferente. Você está testando, né? Você está colocando umas expectativas de como se a pessoa estivesse num constante teste com você para saber se a convivência dela é boa. E o compromisso não existe, porque a pessoa está se sentindo livre para qualquer momento sair e buscar esse compromisso em outro lugar. Ainda tem e aí você vê uma pessoa que às vezes mora 3, 4, 5, 10 anos com uma pessoa, separa e casa com outra em 1 ano, em 6 meses. Ela passou 10 anos ali num convívio que não era para valer, que era um teste. E depois de 10 anos desgasta mesmo, porque tudo na vida desgasta, né? E ela não fez esforço, porque aquilo não era um compromisso definitivo, nunca foi. Era só um teste, né? Então, algumas coisas que a gente precisa, né, repensar. Eu recebo, gente, muito atendimento fraterno em relação a crises conjugais, né? Eu não sou a pessoa apropriada para falar isso. Eu sou contadora, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, né? Mas uma coisa que eu sinto muito em todas as queixas
a necessidade que a pessoa tem de querer pôr todas as frustrações dela na responsabilidade do outro. Então, eu não sou feliz porque ele, eu não sou feliz porque ela, eu não sou feliz. Quando a responsabilidade pela sua felicidade é sua, não é do outro. Então, você é responsável por se fazer feliz. É claro que existem situações que não estão nem em discussão aqui. Violência, a gente não está nem trazendo, a gente está trazendo aqui as discussões diárias da vida cotidiana. Então eu vejo pessoas que eu falo assim, gente, por que essas pessoas estão infelizes? Elas tinham tudo para estarem felizes, mas elas estão criando a própria infelicidade na tentativa de que alguém jogue uma boia, na tentativa de que alguém enxergue. Ah, mas ele nunca me leva para sair. Sai você. Por que ele precisa te levar? Ah, mas ele não me apoia. Ué, se apoia você, né? Vai fazer o que você acha que tem que fazer, erra, acerta, discute o que errou, o que acertou. Então são questões muito importantes. Gente, eu e o Hernani, a gente passou a vida inteira, a gente não votava nem na mesma pessoa. Você já imaginou? Dentro de casa, como é que era isso? Então, assim, a gente discute saudável, né? A discussão, né, de argumentos sobre tudo. A gente ia para fazer a gente tinha um trabalho que a gente chamava de Via Crucis. A gente ia na sexta-feira para Paraíba do Sul, né? Paraíba do Sul, Vassouras. E na sexta-feira a gente fazia uma palestra, era 1 hora ele, 1 hora eu. A legenda é kardecizar, era sempre o mesmo tema. 1 hora ele, 1 hora eu. Aí no dia seguinte a gente dava uma palestra no outro Santo Espírito de manhã. 1 hora ele, 1 hora eu. Aí depois a gente ia, isso era na sexta, no sábado. Aí no sábado à tarde a gente ia. Eu sei que a gente dormia lá e no dia seguinte a gente chegava. A última palestra era domingo, 6 horas da noite, e a gente vinha para o Rio de Janeiro. Ou seja, a gente dava a mesma palestra umas 4 vezes no final de semana, eu e ele, e às vezes a gente levava as crianças. Eu lembro que uma vez a Clarinha era muito pequenininha, e aí o Hernani contou uma história, né? Uma história fictícia, né? Para exemplificar. Num dia, no outro dia, e no terceiro ela falou assim, pai, você está errando essa história. Ele modificou uma besteira na história, ela foi no carro criticando ele. Aí ele, pronto, eu arrumei a Íris 2, porque a gente voltava da reunião, um criticando a palestra do outro o tempo todo. Eu acho que você não falou bem isso, você não falou bem aquilo. Então, a vida inteira foi assim, de forma saudável, porque a gente aprendia um com o outro, a gente evoluía um com o outro. Nunca foi levado para o pessoal. Nunca não, algumas vezes sim. Algumas Nunca vezes também. forte. E a gente ia ter que resolver isso também. Então, o mais importante que a gente tem que falar, né, é que eu não posso. Tem gente que fala assim, eu traí ele porque ele me traiu. Amor, desculpa, você traiu ele porque você é traidora tanto quanto ele. Porque a pessoa que trai, ela não consolidou uma virtude, que é a virtude da lealdade. Então, lide com isso. Trabalhe com isso. Aceite que você é uma pessoa que não é 100% leal. Porque não importa o que o outro está fazendo, não vai definir o que você vai fazer. Eu gritei com ela porque ela grita comigo. Você gritou, você foi agressivo porque você é agressivo. Porque a pessoa que não é agressiva, ela não é agressiva. Então, a gente não pode justificar as nossas ações, nem as nossas reações, em cima da ação do outro. Você pode chegar para o outro e dizer assim, olha, eu não vou conversar com você enquanto você estiver nesse tom, porque eu não vou gritar para te alcançar, e eu também não gosto que grite comigo. Hoje a gente não conversa. É uma opção. Mas na hora que você vai, rebate, um grita de um lado, outro grita do outro, uma coisa que eu sempre falei com as minhas filhas, né? Sabe aquela brincadeira de dar um tapa que começa aqui? Aqui. Eu falei, 1 hora o tapa vai ficar mais forte e essa brincadeira não vai acabar bem. Então, a vida de casal, ela começa assim. Ninguém começa uma relação violenta com um soco no olho. Todo mundo começa uma relação violenta com uma frase que não gostou, com um empurrãozinho, até chegar no soco no olho, até chegar numa cravícula, até chegar numa morte, numa tragédia. Mas às vezes, muitas vezes, tudo isso pode ser evitado quando você impõe os seus limites. Olha, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode mais. Porque o ser humano, ele vive de te testar, e você vive de testar o outro. Então, quando você berra mais alto e a pessoa aceita, amanhã você está berrando mais alto ainda.
Então, as nossas relações, você tem que parar e pensar assim, peraí, qual é a minha contribuição para essa relação? Qual é a minha contribuição? Existe uma coisa muito interessante que eu costumo falar assim para os meus alunos quando vêm com esse tema. Olha, façam 2 círculos. Aqui eu não consigo, não tenho quadro. Façam 2 círculos, mas que eles tenham uma interseção. Um círculo é você, é a sua vida, o que você gosta, né? O outro é ele. A interseção é o que vocês têm em comum. Se você começar a perceber, tá? Que ou você está na interseção ou você está lá nele, e hora nenhuma ele está aqui em você, essa relação ela tá com um problema. E você precisa chamar ele para entender isso. Por quê? Porque o que vocês têm em comum tá ótimo. A gente adora ir à praia. Que bom, vamos todos. E, gente, olha, não deu. Eu falei que eu precisava de um seminário. Tá na hora do comercial, daqui a pouco eu já volto. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre vida conjugal. Olha só que coisa. E eu me empolguei tanto aqui que eu não esqueci do intervalo. Ó, vai ter que me tirar daqui hoje na marra, né? Porque vou me esforçar para sair no horário. Gente, olha, a gente estava falando aqui no início, no finalzinho, que eu não consegui completar, eu queria completar essa ideia para poder a gente trazer isso vivo. A questão do círculo, né? Então a gente vai traçar um círculo e vai traçar um outro círculo sobrepondo a esse. O que tiver no meio, você vai colocar as coisas que vocês gostam de fazer juntos, né? A gente gosta de ir à praia, a gente gosta de ir ao cinema, a gente gosta... O que vocês gostam? De um lado, você vai colocar as coisas que você gosta. E do outro lado, as coisas que ele gosta. Horas você vai estar fazendo coisas que você gosta sozinha. Horas você vai estar ali no meio com ele. E horas você vai estar fazendo coisas que ele gosta, mesmo que você não goste tanto. Por quê? Porque é isso que a gente faz pelo outro. A gente faz coisas por nós, a gente faz coisas que a gente gosta da relação e a gente faz coisas pela relação, né? Quando você olha aquele mapa e você vê que ou você está 100% sozinha, ou você está lá nas coisas que os dois gostam, ou você está com ele e nunca ele está aqui, é uma relação que tá desbalanceada, né? Então é importante que, eu não gosto de ir à praia, tá lá no lado dele, mas de vez em quando eu vou com ele. Mas como é que eu vou com ele? Eu vou com ele fazendo disso um bom programa. Eu não vou com ele para ficar ali atrapalhando o programa dele. O sol tá horrível. A água tá gelada. Eu não gosto de areia. Vai, mas leva um livro, tenta se divertir. É aquilo de tentar fazer o outro feliz, né? Dentro do relacionamento. Exatamente, tentar fazer o outro feliz. Agora, você não pode viver uma vida onde você só faça coisas ou que os dois gostam ou que ele goste. E vice-versa, né? Então, o balanço é... Horas eu também estou fazendo coisas sozinha, porque eu gosto de fazer coisas sozinha. É importante manter também um pouco da sua individualidade. Horas ele está fazendo coisas que não é a prioridade dele, mas ele está fazendo por mim, porque é importante. A maioria das vezes a gente está fazendo coisas juntos e algumas vezes eu estou lá do lado do círculo dele. Conforme a gente vai evoluindo na relação, a parte que a gente converge, ela vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque a gente vai estando aberto para outras experiências. Então, coisas que você não gostava, você começa aí e se esforçando para curtir, para apreciar, você acaba desenvolvendo, né, a vontade, o gosto, o hábito de fazer. E aí a relação vai ficando consolidada, ela vai ficando sólida, ela vai ficando, né? A gente não vai ter briga? Claro que vai, gente. Imagina. O que seria de mim sem uma briga? Até porque é gostoso, você se sente feliz vendo uma pessoa que você ama feliz, né? Então, quando você começa a fazer as coisas que ele gosta e vê o quanto isso é importante para essa pessoa, isso vai fazendo com que você acabe gostando daquilo também pela sensação que você causa a ela, né? Pelo momento que vocês passam juntos, não necessariamente pelo que você está fazendo. Eu não vejo futebol, gente, eu sou péssima, eu não entendo nada. E meu namorado é doido, ele é cruzeirense, ele ama futebol, e eu já fui uns 3 jogos do Cruzeiro com ele.
Eu não gosto de ver futebol, mas só a emoção que ele fica, a felicidade, ele fica a semana inteira falando disso. Ver a animação da pessoa faz com que você goste do momento de ver ela feliz, né? Daquela situação. Então acaba que você vai aprendendo a gostar do que ele gosta, não porque é uma coisa prazerosa pra você nunca faria sozinho, mas pela felicidade que você causa numa pessoa que você ama, né? E eu já vi casos de pessoas que no final acaba fazendo sozinho, acaba a relação e acaba gostando. E acaba gostando. Porque acabou que percebeu, né, que ela só não tinha dado uma chance para aquilo, na verdade, né? Acontece muito mesmo. Bom, então vamos lá, que a gente está cheio de mensagem legal aqui. Vamos. Primeira de tudo, Janete, de Miguel Pereira, boa tarde. Ela quer a caneca, não é comigo. Poxa, Janete, eu crente que era para mim, mas eu vou te mandar um beijo enorme no coração. Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês. Jesus abençoe. Ela mandou boa tarde, Yasmin. Aqui é Clarinha hoje, Sônia. Hoje é Clarinha, que elas são tão parecidas, né? Somos. Até a voz, né? Hoje é Clarinha. Selminha de Honório Gurgel, boa tarde, Iris e Yasmin, hoje é Clarinha. Mais um programa maravilhoso, serve pra mim, estou repensando o meu casamento. Olha, deixa eu te contar uma história, Selminha. Uma vez eu fui dar uma palestra em Vassouras. E aí eu fui, era o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu fui, dei a palestra e foi um momento eu preciso contar duas coisas. Aí eu fui, dei a palestra. E aí passou. Uns 3 meses depois, eu estava passando por um momento assim, que eu estava assim, ai, poxa, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Estava passando, eu acho que tá todo mundo cansado das minhas palestras. Passei por uma crise assim de que eu tinha que fazer outra coisa, ninguém aguenta mais me ouvir. Estava meio assim, achando que eu não era boa o suficiente para dar palestra. Estava meio passando por um início de uma obsessão, né, do trabalho. E aí eu fui lá em Vassouras, né, e dar uma outra palestra sobre outra coisa. No final da palestra, uma mulher vem até mim e fala assim para mim, eu preciso falar uma coisa para você. Não, na verdade, isso foi um ano depois daquela palestra, do que Deus uniu, o homem não separa. Eu não sou espírita. Há um ano atrás, eu estava me separando do meu marido. E uma amiga minha falou assim, eu já tinha decidido, eu ia me separar, largar meus filhos, largar tudo. E uma amiga falou assim pra mim, cara, vamos no centro espírita só hoje, eu tô sentindo que você tinha que ir hoje. E a palestra era o que Deus uniu, o homem não separa. E eu achei que ela tinha feito de propósito. Porque eu falei, cara, não pode ter sido coincidência, mas ela me jurou que era coincidência. Depois da sua palestra, eu saí repensando o meu casamento. E pensando, caramba, o que eu posso fazer para isso dar certo? O que eu posso... Isso faz um ano, né? Eu revi tudo. Eu tô casada até hoje, tô feliz. Eu não tenho mais aquele inferno que eu vivi. A gente repensou muitas coisas, mudamos muitas coisas. E por algum motivo eu continuo não sendo espírita, mas hoje eu acordei, soube que a palestra era tua e senti no meu coração que eu tinha que vir aqui dizer que você foi muito importante naquele dia para mim. E naquele dia eu falei assim, caramba, era a resposta que eu precisava de Deus, né? Que não importa se você acha que o que você está fazendo é bom, não é bom o suficiente, sempre vai ter alguém que vai precisar do bem que você está fazendo. E no casamento não é diferente. Então, às vezes, você fala assim, eu faço uma comida maravilhosa e ele não presta atenção, e ele presta, ele pode não ter te falado. O homem e a mulher, eles são diferentes. Na verdade, as pessoas são diferentes, mas o homem ele é muito mais visual. A mulher tem mais necessidade do áudio, do contato. Então, por exemplo, lá em casa, no início... Isso é muito engraçado, tava pensando nisso. Lá em casa, no início, eu gosto muito de elogio, sabe, gente? Vou falar a verdade pra vocês. Se eu faço uma comida, eu quero que a pessoa chegue e diga assim, nossa, tá ótima, tá maravilhosa. Fale 10 vezes, não tem problema. E o Hernani ele não fala nada. Não, o fato dele comer tudo, eu já tinha já é o elogio. Já é o elogio, eu tenho que entender que tá bom. Só dele não dar uma dica pra você, olha, você podia ter posto mais isso, mais aquilo, já é que significa que está muito gostoso. Tipo assim, está maravilhoso. Porque se tiver um pouquinho ruim, ele vai falar, né? Então, só que ao longo eu fui mostrando pra ele e eu pergunto, e aí, Hernani, tá bom? Tá bom, mas tá ótimo, tá maravilhoso. Enquanto ele não diz o que eu quero, eu falei pra você entender que eu preciso do feedback. Gente, é exatamente isso. E ele ri, aí ele começa a rir e fala, tá maravilhoso, amor, tá muito gostoso. Aí ela fala, é isso. Obrigada. Por quê? Porque às vezes você espera do outro. Não, ele que tem que saber. Eu queria que ele se importasse. Eu queria nada. O que eu quero, eu peço.
A relação, a gente não precisa, sabe? Então, ai, mas ele não valoriza. Valoriza sim, ele pode não ter te dito. Você pode não ter reparado, mas ele valoriza. Tanto valoriza que às vezes a relação acaba e aí a pessoa fica, nossa, eu era feliz e não sabia. Ele só não percebeu o tamanho daquilo. Então, às vezes, você precisa mostrar o tamanho daquilo. Assim como você precisa dizer aquilo que você não gosta, você também precisa dizer aquilo que você gosta. Você também precisa ter essa troca daquilo que você gosta, daquilo que é importante para você. Poxa, não faz isso porque isso não é legal para mim, ou faz isso porque eu gosto quando você faz isso. Então, essas questões são questões de amadurecimento da relação. Que eu estou falando de casal, gente, mas é para todas as relações. A tua relação com teu pai, a tua relação com teu melhor amigo, a tua relação com a sua mãe. Porque, no fundo, quando a gente fala... Às vezes eu falo, eu sou casada com a minha sócia. Um casamento diferente, né? Mas a gente também tem muito isso. Eu tenho o mesmo marido há 33 anos e a mesma sócia há 24, que é a idade da Clara. Que eu só montei a minha empresa quando eu engravidei da Clara. Então... e por que a gente tem essa relação de parceria, de uma pensar e a outra já entender? Porque a gente faz o mesmo... tudo que eu faço no meu casamento, quer dizer, nem tudo, né? Mas eu digo de atitudes, né? A gente faz lá, né? De escutar, de falar o que gosta, de falar o que não gosta, de você... Não, tudo bem, é importante para mim, mas não é importante para você, mas eu vou fazer. Se não é importante para mim, mas é importante para você, então ao contrário, não vamos fazer. E é isso. Cumplicidade. Então, o casamento, ele é cumplicidade, né? Gente, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, porque hoje eu estou falando demais. Cecília mandou um amo muito vocês. Ela falou que a voz é igualzinha da Yasmin. Cláudio Albuquerque, ele quer que o Hernani volte para falar sobre esse tema. Eu vou falar com ele, Cláudio. Não sei se ele vai aceitar, não. Ele já se livrou, vamos ver. Fátima Natalina de Duque de Caxias. Assunto de hoje não tem fim. Não existe uma receita pronta. O segredo... de tudo é o respeito pelo outro. É isso, Fátima. Você agora veio, é isso. O assunto não tem fim, porque cada caso é um caso, né? E o segredo é o respeito, o amor, a dedicação. Exatamente isso. Terezinha, boa tarde. Gostei muito dos círculos com a intercessão. Pois é, eu adoro isso também. Olha, faz. E faz para tudo. Não faz só para um relacionamento, não. Faz para o trabalho, né? Para tudo na vida, né? O quanto é importante, né? As nossas relações pessoais são importantes, né? Ora você está fazendo pelo outro, ora você está fazendo pelos dois, ora você faz por você. Isso é muito legal. Espera aí que eu vou... Vamos para... eu tenho que falar do Emmanuel, senão não vai dar tempo. Lê o Emmanuel. Vou ler o Emmanuel. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Paulo, Efésios. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum, explicando o desequilíbrio, invocando-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exportações da fraternidade. É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Então, Emmanuel aí trazendo para a gente, mais uma vez, a nossa necessidade de lembrar que todas as nossas relações, inclusive a matrimonial, servem para o nosso crescimento, o nosso reajuste.
Então, muitas vezes, né, aquele marido difícil, aquela esposa difícil, foi você que deixou ela assim difícil numa outra encarnação. Às vezes nessa mesmo. Às vezes nessa mesmo, né? Então, assim, são questões assim que seriam muito boas para a gente discutir. A gente não vai conseguir ter tempo. Mas eu queria mandar um beijo enorme para Fabiane Carvalhosa, para Ivone Alves, Suzy Batista, Lilian da Silva. Eu queria falar com Hamilton Veloso. Boa tarde, hoje eu estou sem inspiração. Meu gatinho Tiquinho Soares morreu hoje pela manhã. Fiquei sem cabeça para comentar algo referente ao maravilhoso programa. Dei like e vou assistir. Hamilton, olha, que o Tiquinho, ele já está no plano espiritual, abençoado, recebido. E deixa eu falar uma coisa para você que o Chico falou, que os nossos animaizinhos voltam. Olha que coisa boa. Então não fica triste não, porque ele vai voltar mais rápido do que você imagina. Quando você menos esperar, Tiquinho vai estar chegando para você muito rápido. Eu tenho certeza disso, tá certo? Os animaizinhos, eles vêm para nos dar um pouco de doçura, né, nas nossas provas. Vera Lúcia Leite mandou um boa tarde. O senhor Arione de Carvalho, boa tarde, família. Gratidão por vocês existirem. Ai, meu Deus, que lindo. Vocês são campeão em audiência nesse horário. Eu sou viciada. Nossa, ele é muito perfeito, né? Boa tarde, amigos. Não esqueçam de dar like, rumo aos 50 mil inscritos. Olha, vamos lá. Vera Lúcia Leite, as orações, todos os pedidos de oração eu já coloquei. Isabel Smith, boa tarde. Você e Hernani estão de parabéns pelas meninas. Obrigada. Adelair Lourenço mandou um boa tarde. Daniele Batista, família unida, amo vocês. José Fernandes Melo, olá meninas, boa tarde. Desejo que vocês tenham um ótimo trabalho acerca da doutrina, já dei meu like. O senhor Arione botou assim, deveria ter um mapa em cada cidade do nosso Brasil com a família do Hernani. Ai, meu Deus, vocês são muito maravilhosos. Fabiane Carvalhosa, no casamento é essencial respeito, cumplicidade e amor. Pois é, né? O difícil dessa tríade que é infalível para o casamento e para tudo é que muitas vezes a pessoa também não se respeita, a pessoa também não se ama e a pessoa não tem cumplicidade nem com ela mesma. Então, o ser humano ele precisa muito trabalhar essa questão do auto-amor, do autorrespeito. Até para você definir os seus limites também, até onde você, né, aceita cada coisa, até onde você pode chegar, porque eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, você delimitar até onde a pessoa pode chegar em você, né, os seus limites, porque você não se conhece, você não se ama o suficiente, você não se valoriza, e aí você não consegue te dizer o que você está disposto a aguentar ou não, porque você não... E muitas vezes você fica infeliz e não sabe nem porquê. Você sabe que aquilo ali está te fazendo mal, mas você não sabe o quê. Aonde foi que desandou? Aonde foi que te invadiu, né? Porque você foi deixando a água chegar e quando você viu, você se afogou e não percebeu por quê. Muito, muito interessante isso. Paula Geraldo, muito bom estar ouvindo esse programa. Coisas que eu não havia pensado ainda. Ai, que lindo. Vivo uma vida ímpar há quase 4 anos. Tem sido o meu melhor momento espiritualmente falando. Isso, muitas vezes, porque às vezes mesmo assim, todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho. Não. Existem pessoas que evoluem mais numa vida ímpar. Isso não faz dela nem melhor nem pior do que ninguém. O importante é que você entenda, se eu vim e resolvi e abracei uma vida par, é porque talvez o meu compromisso com os filhos, às vezes não é nem com filho, olha gente, às vezes você tem uma vida par e não tem filho. Mas o teu compromisso é com a família dele, com a mãe dele, com os primos. Porque quando você casa, não vem com essa de eu casei com ele, não casei com a família. Desculpa. Se você está achando isso... Casa com a família toda. Você casa com a família toda. Por quê? Porque todo mundo que é importante para ele precisa ser importante para você. Como é que a pessoa que deu a luz ao homem que você ama não vai ser importante para você? Então, essas relações, elas precisam e elas existem para que a gente realmente realinhe, né, muitas coisas do presente e do passado, né? Então... São essas pendências que a gente está tentando resolver agora, porque é bem mais difícil, né? Porque é uma família que você... Sim, você escolheu ele, mas assim, veio de brinde uma gama de espíritos ali que você tem que trabalhar e que você tem que amar e que você tem um compromisso, porque normalmente se as pessoas vêm da mesma família, tem um compromisso tanto entre elas quanto com você também, entendeu? É um esforço coletivo difícil que... De fazer dar certo, né?
Estou bem mais focada no Evangelho de Jesus, fazendo cursos das obras no Centro Espírita Antônio de Aquino. Antes eu deixava de lado quando eu era casada. Por quê? Porque você estava investindo só do lado de lá do círculo. Qual é o lado de cá? O lado de cá é o que você vai investir em você. E não só em você, eu diria que é quase na intercessão, porque quando você edifica a sua casa, você edifica a sua família. A proteção que você dá ao seu lar, por ser uma pessoa que busca o Cristo, que busca a elevação espiritual, é para todo mundo. A espiritualidade, olha, ia lá, o marido da dona fulana fazendo besteira, vamos lá socorrer, a dona fulana está aqui o tempo todo fazendo caridade. Ajuda. É para todo mundo, né? No final das contas... boa tarde, meninas, parabéns, Yasmin, pelo dia. Contadora sou eu, a Iris, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Não tem problema, porque todo mundo confunde a gente, nós três. Até a minha mãe. Minha mãe me chama de Yasmin, chama ela de Iris. Eu sou sempre Iris. Não tem problema nenhum, então tá tudo bem. Vera Lúcia Leite, verdade, Iris, viver a dois fica difícil, pois cada um quer se beneficiar. É isso, né? É isso que a gente não pode, querer se beneficiar o tempo todo. Não é você abrir mão de tudo. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Você não pode se violentar, mas você, às vezes, né, tem que beneficiar o outro e tem que se sentir feliz fazendo isso. Isso é esse equilíbrio que é o mais importante. Eu queria mandar um abraço para o Elias Lopes, de São João de Meriti. Eutália da Silva, boa tarde, suas lindas. Ela quer ficar casada até 95 anos. Nessa idade já vai estar gagá, nem vai pensar em se divorciar. Muito bom. Eu também. Mário Lourenço, lindas filhas você tem, parabéns. E o melhor de tudo, estão juntas com você. Bravo, ai meu Deus. Eu sou muito abençoada, eu tenho muito que agradecer. Queria mandar um abraço para Cláudia Figueiredo, para Eudineia Matos, Rosemary Lancelotti, Isabel Smith. Eu não vou conseguir, gente, ler todos. Eu queria muito mandar um beijo para todo mundo que está vendo a gente no Facebook, que eu nem consegui chegar no Facebook, nem consegui chegar no final. Eu vou ler todas as mensagens de todo o meu coração. Vou ler tudo. As do Face eu consigo até responder depois. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente pelo Face. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, porque a gente tem pouquinho tempo e eu não quero ser cortada assim, de repente. Tipo, olha, chegou o outro, você tem que ir. Eu queria aproveitar esse momentinho para falar uma coisa para vocês, o seguinte. Gente, o casamento, a vida conjugal, ela não é nada mais do que um reflexo da sua evolução. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho o dedo podre. Eu estou mirando na pessoa errada. Pensa se não é você que está apodrecendo em vez do dedo. Pensa se você não está escolhendo aquilo que você se compraz, aquilo que você gosta. Porque eu vejo muitas pessoas, né, que critica no outro aquilo que ela exatamente busca e aquilo que ela dá. Em todas as relações, eu não estou falando mais de matrimônio, eu estou falando de uma forma geral. Nós precisamos, né, de relações aonde a gente dá, a gente recebe, a gente junto dá para outras pessoas, recebe de outras pessoas, aonde a gente faz a caridade junto, onde a gente evolui junto. Uma relação onde você não evolui junto é uma relação, talvez, sim, mas uma relação de caridade, aonde você vai ali e ajuda aquela pessoa. Não uma relação de cumplicidade, de parceria. Aquela pessoa, para estar dentro da sua casa, dentro do teu círculo de amigos, ela tem que estar te dando o melhor dela e você dando o teu melhor para ela. Se você o tempo inteiro tem que se policiar, apagar a sua luz, porque ela não é capaz de conviver com a sua luminosidade, você tem um problema aí. Então é melhor você fazer a caridade, deixar ela longe. Fazer a caridade não é cortar a relação, não, mas continuar brilhando a sua luz. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. E se você está passando por uma dor, se você está passando por uma dificuldade, se você quer repensar a sua vida, antes de qualquer decisão, não existe coisa melhor para fazer. Busca na oração o conforto de Jesus, o conforto do seu mentor. Que Jesus te abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.